Volta Redonda mata o Botafogo, é o segundo colocado do Grupo C, que tem confronto importante nesse domingo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JV Comenta, dessa vez para falar do Grupo C da Série C. Já temos uma equipe eliminada, sem nenhuma chance matemática de subir, pós-jogo de sábado. Falar também sobre esse confronto de domingo, confronto entre Paysandu e Amazonas no Mangueirão, o que podemos ter, qual é o melhor resultado para as duas equipes, se o empate é bom para os dois lados. Vou trazer isso no vídeo também, trazer a classificação atualizada, mas antes vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, para você se inscrever no canal, também compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu crescimento a chegar a essa próxima meta de 2.000 inscritos por aqui, e para sempre você ter informações do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Como vocês podem perceber, minha voz não está das melhores, mas vou tentar trazer aqui um vídeo breve falando sobre esses jogos do Grupo C, um que já aconteceu no sábado e esse de domingo também, um pouquinho da importância deles para esse acesso à Série B. Falando primeiro do jogo de sábado, você vai acompanhando a classificação do Grupo C no momento, com Volta Redonda na segunda colocação com 7 pontos, jogo muito importante, tá? Foi um jogo que pôs um fim da linha, pôs um ponto final na história do Botafogo nessa edição da Série C de 2023. É claro que ele ainda vai ter um jogo na sexta rodada, mas apenas para cumprir tabela. Botafogo da Paraíba não tem mais chance de acesso à Série B do ano que vem, depois de um jogo bem dividido no Almeidão, né? Um primeiro tempo onde o Botafogo foi melhor e um segundo tempo onde o Volta Redonda foi melhor. Todos os gols aconteceram na segunda etapa. Volta Redonda conseguiu abrir um 2-0. Depois, já na reta final, nos acréscimos, o Pipico conseguiu diminuir a diferença, mas não foi o suficiente. O Botafogo, para permanecer vivo, ele teria que ter vencido, superado o Volta Redonda. Se ele empatasse, ele beneficiaria muito a equipe do Amazonas e muito a equipe do Paysandu. Se a gente tivesse um empate ontem lá no Almeidão, por exemplo, o Paysandu já teria o acesso confirmado. Isso porque a equipe do Volta Redonda chegaria aos 5 pontos, não teria condição de chegar aos 10 que o Paysandu tem. Então é um pouquinho dessa configuração, por isso a gente vê um Botafogo com 3 pontos, Botafogo que venceu apenas a primeira rodada contra o Amazonas, depois encaixou uma sequência de derrotas e a gente consegue observar um Volta Redonda na segunda colocação. Hoje teremos o confronto entre Paysandu e a equipe do Amazonas, confronto no Mangueirão, com casa lotada. A tendência é de um jogo muito equilibrado também pela evolução do Amazonas e pelo que o Paysandu vem demonstrando. Acredito que teremos um jogo bem quente. É claro que pelo que foi toda essa segunda fase do Paysandu, foi um Paysandu muito mais regular. O Amazonas começou muito mal e começou nessas duas últimas rodadas contra o Volta Redonda a ter uma recuperação. Olhando aqui possibilidades, o jogo vai acontecer às 17h30 com transmissão do Nosso Futebol, apenas TV fechada, não vai passar no YouTube. No YouTube eu indico aqui você assistir lá na rede oficial, que é no YouTube, que é de graça, mas não tem imagem, apenas durante o pré-jogo, mas é a minha sugestão por aqui. Mas falando sobre possibilidades para esse confronto: Paysandu vencendo, Paysandu sobe matematicamente. Paysandu empatando, Paysandu sobe matematicamente também, porque ele chegaria aos 11 pontos e o Volta Redonda no máximo poderia chegar aos 10. E o empate não é um mau negócio também para o Amazonas, né? Supondo que tem um empate, o Paysandu consegue chegar aos 11 pontos e garante matematicamente o acesso, e o Amazonas chegaria aos 7 pontos, e o saldo de gols da equipe do Amazonas é melhor, né? Então ele teria essa vantagem na última rodada, onde tanto o Volta Redonda como a equipe do Amazonas teriam que depender apenas de si. Só que tem essa questão do saldo de gols, porque o Volta Redonda vai jogar contra o Paysandu no Rio de Janeiro e o Amazonas vai jogar contra a equipe do Botafogo, que já está eliminada. No momento, o saldo de gols da equipe do Volta Redonda é de -2. O saldo de gols da equipe do Amazonas é de 2 positivo. Então teria que tirar uma vantagem bem grande o Volta Redonda. Um empate hoje significaria muita coisa para o Amazonas também, além do acesso matemático do Paysandu. Mas se a gente supõe em uma vitória hoje do Amazonas, e eu vou fazer um outro vídeo aqui trazendo um pré-jogo com o meu palpite para esse confronto, então por isso que eu peço, se inscreve no canal,
canal, ativa o sino de notificações que eu vou trazer aqui prováveis escalações também ainda nessa manhã. Mas falando bem brevemente sobre uma possível derrota do Paysandu, o Paysandu permaneceria com 10 pontos, o Amazonas pularia para a segunda colocação com 9 e a última rodada ficaria um confronto entre a equipe do Volta Redonda recebendo o Paysandu e o Volta Redonda podendo tirar o Paysandu em relação na questão do saldo de gols, né? Vencendo o Paysandu e tirando um saldo de gols que ficaria ali na casa, dependendo muito do que for esse jogo de logo mais, ficaria na casa de mais 2 para o Paysandu no mínimo. Em um caso de uma vitória do Amazonas e menos 2 do Volta Redonda, teria que ter uma vitória do Volta Redonda por 3-0 sobre o Paysandu no mínimo para ter esse na última rodada uma possibilidade do Paysandu ficar de fora. O Paysandu teria que perder as duas para ter essa possibilidade de não classificação, mas é isso. Um bom resultado, um ótimo resultado para os dois lados hoje seria um empate, né? Um Amazonas que vai jogar com uma pressão enorme fora de casa, com o estádio lotado, com o Mangueirão lotado, tendo esse Paysandu embalado nessa segunda fase. Deixa a sua opinião aqui, o que você espera para esse confronto. Lembrando, mais tarde eu vou trazer um vídeo trazendo um pré-jogo desse Paysandu e Volta Redonda. Para esse conteúdo mesmo, que eu mais queria trazer era esse fim da linha para o Botafogo e um pouquinho dessa condição de melhor resultado para Amazonas e Paysandu e também a condição do Volta Redonda, que chega à última rodada dependendo apenas de si para acesso, né? Ainda com uma condição delicada, mas ainda assim vai chegar à última rodada uma equipe do Volta Redonda precisando precisando vencer por muitos gols, né? Independente de um empate do Amazonas ou de uma vitória do Amazonas sobre o Paysandu. Volta Redonda vai ter que chegar na última rodada e fazer muitos gols para uma classificação, para um acesso. É difícil, mas Volta Redonda chega vivo. Bora acompanhar esse jogo de logo mais, que depois eu vou trazer um pouquinho realmente da classificação atualizada, do que pode acontecer na última rodada. Mas vou ficando por aqui, se inscreve no canal, compartilha esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Até a próxima.